Durante a semana o Pintado fala que o time precisa ganhar, aí chega no final de semana ele escala o Igor Torres de centroavante. Ponte Preta entrou em campo hoje pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Sampaio Correia no estádio Moisés Lucarelli, né, o majestoso. A partida que iniciou-se às 17 horas deste sábado. A Ponte entrou em campo com uma escalação, né, uma montagem bem diferente do que o Pintado tinha feito até agora. Se bem que o Pintado a cada jogo ele muda, né, o sistema do time. Isso eu não consigo entender. E não adianta falar que é porque não teve oportunidade de repetir jogadores, porque eu tô falando de sistema, não tô falando de jogadores. Mas ele entrou com mais um sistema tático diferente. Né? Ele entrou com a formação que continha Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, o Edson, no lugar do Matheus Silva suspenso. Né? O Matheus Silva estava suspenso hoje, acho que a Ponte não estava sabendo. O Edson, o Arthur, e aí no meio ele entrou com o Filipinho, o Naldi e o Lucas Natan, acho que como meia esquerda, né? Como esse meia armador aí. E na frente ele colocou uma trinca de atacantes com Everton, Eliel e o famigerado Igor Torres, né? É uma piada, né, esse cara. O Igor Torres ser jogador já é um absurdo. O Igor Torres ser jogador da Ponte Preta é um absurdo ao quadrado. E o Igor Torres ser jogador da Ponte Preta e ser titular em um jogo, seja ele qual for, é o cúmulo do absurdo. Aí já é patifaria com a cara do torcedor, assim, é inacreditável. Quando eu via, na verdade, quando o Mané comentou comigo, porra, ele entrou pro Igor Torres, eu falei, pô, não é possível, cara. Não é possível. Aí eu fui olhar a escalação e realmente o Pintado meteu essa assim na carinha dura mesmo. Assim. Ele foi lá e escalou o Igor Torres. É lógico que o Igor Torres não fez nada no jogo, como era esperado. Acho que nem o próprio Igor Torres esperava que ele fosse ser capaz de fazer alguma coisa, mas o Pintado aparentemente esperava. Colocou o Igor Torres e, obviamente, a Ponte não jogou nada. Com o primeiro tempo de baixíssima não, né? De inspiração nula por parte da Ponte. A Ponte não criou nada, absolutamente nada. Às vezes até que pisou na área ali, ou que até gerou alguma finalização, mais ou menos assim. Foi mais na empurrança, foi bola que sobra daqui, bola que sobra de lá. O Everton correndo, né? Que uma característica dele, né? Ele acredita em todas as bolas. E aí ele conseguia criar alguma coisa pelo lado, mas assim, muito pouco. O Lucas Natan totalmente perdido, assim, ele não sabia qual era a posição que ele tinha que se apresentar. Em vários momentos a Ponte tinha a bola ali com o Luiz Felipe ou com o Naldi ou com o Filipinho, né, para essa saída, e eles estavam procurando o meia, né, estavam procurando o Lucas para que ele construísse, ele estava lá enfiado no meio dos zagueiros lá, assim, na posição de centroavante. Tudo muito esquisito, sabe, assim, parecia mais uma vez, né? Eu acho que já dá para dizer, acho que talvez o terceiro jogo seguido do Pintado que eu vou falar isso, mas mais uma vez parecia que a escalação que o Pintado colocou em campo não era a escalação que ele tinha convicção. Não era o time que ele tinha pensado durante a semana. Mais uma vez parecia isso, porque os jogadores em campo não sabiam quais papéis cobrirem, quais papéis exercerem. Você tinha três atacantes e toda hora o Naldi estava caindo pelo lado para ser o ponta, ocupando ali o corredor talvez do Eliel ou até do próprio Luiz Felipe. Luiz Felipe não é um cara que sobe e tal, mas ocupando o corredor e deixando muito o meio campo. Então assim, tava tudo muito estranho, tudo muito esquisito. E aí a Ponte não conseguiu abrir o placar, lógico, ninguém esperava o contrário. O time do Sampaio Corrêa também é um time que veio para segurar o resultado, tá na deles. Veio para segurar o resultado, mas também é um time muito limitado, né? Muito limitado. Muitas dificuldades de sair de trás, etc. Então também não levou perigo algum para Ponte Preta durante o jogo inteiro, né? Nada assim que dê para se destacar. Aí no segundo tempo eu imaginava que o Pintado ia fazer uma alteração no intervalo, porque estava nítido que o time não tinha condição de continuar daquela forma, mas o Pintado não mexeu, voltou com o mesmo time.
Voltou com o Igor Torres, voltou com o Lucas Natan, voltou com o time espalhado em campo. Até pela circunstância do jogo, a Ponte até começou a, né, querer se lançar um pouco mais, né, para o ataque. Mas mesmo assim, sem qualidade nenhuma, sem condição nenhuma, né, sem convicção nenhuma, sem ideia do que fazer com a bola. Aí o Pintado fez a primeira alteração dele, finalmente, né, tirou o Igor Torres e colocou o Gé, tirou o Lucas Natan e colocou o Elvis. E aí sim a Ponte começou a ter um pouco mais de bola. A Ponte afundou, né, a presença do Gé, né, ali na última linha afundou um pouco mais a defesa do Sampaio Correia. A Ponte começou a ter um pouquinho mais de bola ali no meio campo, mas também assim ainda muito muito abaixo, né? Pelo lado também tinha entrado o Thales, né? O Thales entrou no intervalo no lugar do Everton. O Everton acho que primeiro que eu acho que ele ainda não tem condição de jogar mais do que 45 minutos. E segundo que ele saiu ali meio mancando, né, com a mão ali na coxa, né, no tornozelo, acho, na verdade. E foi substituído. Aí a Ponte começou a criar um pouco mais pelo lado, principalmente pelo lado direito, começou a jogar um pouco mais por lá, começou a achar um pouco mais de espaço. Mas assim, né, tudo ainda muito pouco, né? Tudo ainda muito mais no seja o que Deus quiser. Arrumou até umas faltinhas, conseguiu uma falta que o Naldi cobrou e que a bola bateu no travessão. Claro que ele tentou jogar na área, né? Mas a bola bateu no travessão. Teve uma outra bola no travessão do Arthur, também uma bola que ele quis cruzar para a área e quase entrou. É o que eu falo, né? A Ponte contra nós, essas bolas sem querer todas entram, né? Todas vão no gol. Para a Ponte, todas vão no travessão, enfim. E aí a Ponte teve, antes ainda da alteração, a Ponte teve a única chance clara que algum dos times teve no jogo, que foi uma bola cruzada para a área que tem um desvio e ela acaba sobrando no pé do Igor Torres, que se ele tivesse ficado parado, se ele não tivesse feito nada, absolutamente nada, a bola bateria nele e entrava no gol. Mas ele quis chutar e acabou chutando por cima do gol. Ele fez o mais difícil, que foi perder o gol. Parece assim, é tão difícil. Ele estava numa situação tão absurda para se perder o gol que parece até que fez de propósito, tá ligado? Assim, é inacreditável. Mas assim, a Ponte, mais um jogo da Ponte muito ruim, muito sem ideia, muito sem criatividade. É um time assim medíocre, é um time pobre, né? Mas me parece que me assusta que a impressão que eu tenho é que o Pintado está satisfeito com o que o time tem apresentado. Ele foi para a coletiva, ele elogiou o Igor Torres. Ele foi para a coletiva e a primeira pergunta feita na coletiva para ele, a primeira pergunta foi sobre a falta de efetividade do ataque. E aí ele vira e fala que o problema, a falta de efetividade é só porque não tá fazendo gol. Porra, caralho. Qual que é a finalidade do ataque? O Igor teve a bola do jogo, né, pra gente ali. Era uma bola que era muito clara a oportunidade de gol. Nos números, embora seja frio, né, eu não gosto muito de levar para os números, mas nós fomos melhor em tudo nos números. E é esse detalhe de empurrar para dentro, né? Hoje o gol no futebol tem um preço, tem um valor muito alto. E a gente tem que continuar trabalhando para concretizar, porque se a gente está produzindo, né, como você bem falou, a gente precisa finalizar melhor. E isso é continuar trabalhando, a chegada do Gé, do Paul que entrou hoje, e o Gabriel também, acho que a gente vai ganhar um pouco mais de qualidade para finalizar essa última jogada. E aí, não, na sequência das respostas, ele fala assim: a gente tem que pensar também que o atacante marca. Porra, irmão, se o atacante vai lá e faz gol, o atacante vai lá e faz a função primordial dele, que é fazer gol, você não precisa ficar colocando atacante pra ficar correndo atrás de lateral, pô. Atacante pra ficar dando combate. Aí você põe um zagueiro, mano. Se for assim, então você escala Kaique e mais 10 zagueiros em campo. Assim, eu tô vendo um momento que isso vai acontecer. Porque a Ponte trouxe mais volante, trouxe mais defensor, daqui a pouco a gente vai ter um time só com um zagueiro e volante. Porque se o objetivo do atacante não é fazer gol, o objetivo do atacante é marcar, então nós estamos malucos. Então o futebol virou de ponta cabeça. Como o time se comporta em campo,
essa filosofia mesmo que o técnico defende, bicho. É absurdo, assim, é assustador. Ele voltar com uma alteração, ele voltar do intervalo em que a Ponte fez um primeiro tempo horroroso, horroroso, em que o Lucas Natan não relou na bola, ele não sabia qual que era a função dele em campo. O Igor Torres, então, eu nem vou falar. E ele volta do intervalo com uma alteração simplesmente por questão física, porque o Everton pediu para sair. Senão ele ia voltar exatamente com o mesmo time pro segundo tempo. Pô, não é possível, cara, que ele não tenha visto que o time não jogou nada, mano. O time foi incapaz de trocar duas, três bolas. A Ponte não tem construção, a Ponte não tem jogada, a Ponte não tem triangulação, a Ponte não tem ideia, a Ponte não tem nada, 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 nada. Aí fica expondo jogadores, por exemplo, fica expondo o Naldi a fazer função que não é a dele. E aí é lógico que o menino vai errar. E aí você expõe esse cara num momento como o time tá, você expõe jogadores sem necessidade para a torcida. Se o time não está estruturado minimamente para fazer o básico, como que você vai exigir dos jogadores fazer funções das quais não são as primordiais deles? Quando no segundo tempo o Naldi vem jogar na dele, vem jogar ele por dentro de volante, e o Felipe e o futebol dele do Filipinho melhora no segundo tempo, melhora assim significativamente, porque o Filipinho até então estava jogando sozinho, né, como volante, e o Naldi estava fazendo uma função que não corresponde com o estilo de jogo dele. O Naldi não é um cara para ficar carregando bola e driblando. O Naldi ele até tem uma capacidade construtiva, ele é um volante construtor, mas ele é um volante construtor de passe, não de ficar correndo pela lateral, correndo como ponta. Isso é um absurdo, cara. E aí ele toma o espaço, ele encurta o espaço do Luiz Felipe, porque quando o Luiz Felipe tem a bola e ele olha para o meio para sair, que é o caminho mais perto, o Naldi não tá lá, o Naldi tá correndo aqui na ponta. E aí o Luiz Felipe tem que vir para dentro, para abrir, para chamar o marcador para conseguir tocar no Naldi. Isso não funciona, cara. Isso não vai acontecer toda hora. Porque a gente tá falando do Luiz Felipe também, a gente não tá falando do Cafu, pô. Tem que ter um pouquinho assim de consciência, cara. Coloca os seus jogadores para fazerem o básico. Coloca os seus jogadores para fazer o mínimo que a qualidade deles permite. Não existe dos caras coisas que vai sobrecarregar eles e vai tirar eles da característica natural deles. Pô, o Pintado não é um cara, não chegou agora no futebol, cara, não é o primeiro time que ele treina, muito pelo contrário, já faz um tempo que o Pintado tá rodando. Não é possível que ele não tenha essa consciência. A postura da Ponte, a postura do Pintado, a postura do todo que envolve o jogo da Ponte é uma postura muito desanimadora, cara. É uma postura passiva, uma postura de aceite, sabe? Assim, hoje mais um jogo em que vieram, fizeram cera, o juiz inverteu falta, a bandeira inverteu lateral toda hora e ninguém reclama, cara. Ninguém cobra, ninguém nada, sabe? Assim, é torcer pra Ponte às duras penas conseguir esses 12 pontos aí, mais ou menos que é o que falta para ela, pra gente começar a pensar no ano que vem, porque esse ano a Ponte conseguiu sair de um momento positivo e transformar ele numa situação de desespero. O que a Ponte Preta vive hoje é desânimo, não é nem desespero, né? É desânimo. Você olha na cara do torcedor no estádio, você vê que é desânimo. Mais um jogo de público baixíssimo, mais um jogo que a torcida chega a um ponto, a torcida geral desiste do jogo e aparentemente, como eu disse já algumas vezes, parece que tem gente feliz no Majestoso, satisfeita dentro do Majestoso com o que vem acontecendo. Com esse futebol, com esse técnico, com essa postura, parece que estão satisfeitos. Não é possível que essa sequência de partidas, não só de resultados, essa sequência de partidas horrorosas da Ponte Preta não gerem cobranças. Não é possível. E a impressão que dá é que não está existindo. A impressão que dá é que não está existindo cobrança, porque os caras entram e saem de jogo, torcer para chegar logo aí nos 42, 43 pontos aí e se livrar disso aí. E se livrar também de quem não quer colaborar com a Ponte, né? Esse foi mais um pós-jogo, lembrando sempre que o Macacast é oferecimento da KTO, link na descrição aí.
Clica no like aí, dá o curtir, comenta aí, né, a opinião de vocês sobre o jogo. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá com um Instagram novo, @macacastapp. Link também tá aqui na descrição. Segue a gente lá, que a gente tá sempre postando coisa da ponte. E a gente se vê na próxima. Abraço.